Nós vamos, então, continuar a série de reflexões sobre esse grande desafio missional lançado pela Igreja Presbiteriana Independente no Brasil inteiro e a todas as igrejas, com este nome, mais um, Todos em Missão. Por isso é um desafio missional, que chama a igreja à sua responsabilidade primeira em semear a mensagem do Evangelho de modo próximo às pessoas, de modo a abordar as pessoas com empatia, com simpatia, abordando as pessoas com a imagem impactante do Evangelho, de modo simples, mas claro, sem ser simplista, sendo profundo e intencional naquilo que fazemos. E para a nossa meditação desta manhã, nós vamos recorrer ao texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, entre os versículos 27 até o versículo de número 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: "Venha comigo." Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: "Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama?" Jesus respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados." Amém. Esta é uma leitura na Nova Tradução da Linguagem de hoje, um texto mais leve, que traz uma compreensão bastante clara daquilo que historicamente aconteceu nesse dia tão importante, não apenas na vida de Mateus, mas na vida de todos os seguidores de Jesus. E é interessante perceber como os evangelhos nos mostram o quanto Jesus valoriza as casas, sim, as residências e a própria dinâmica da vida familiar. Nós encontramos Jesus na casa de vários personagens. Gente simples, gente como nós. Simão, Jairo, Marta e Maria, o próprio Zaqueu, tantos outros que experimentaram uma mudança de vida intensa a partir do fato de Jesus frequentar as suas casas. Quando as pessoas recebiam Jesus em seu lar, abriam o seu coração, mostravam aquilo que lhes era mais íntimo, como uma demonstração de transparência, entrega, receptividade a Jesus e a mensagem do reino de Deus, um exemplo de acolhimento, enfim, vários gestos que acabam sendo contidos no ato de receber Jesus no seu lar. E com Levi, Mateus, publicano Levi, não fora diferente. Levi, depois de ter sido chamado por Jesus, dá uma grande festa, um banquete, uma ceia, convida todos os seus amigos e ali, então, eles têm a oportunidade de estar na presença do Salvador e ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer, que outra coisa não era senão palavras de vida eterna. Portanto, aqui nós temos muito a aprender sobre o poder transformador que a presença de Jesus Cristo nos lares pode exercer. Mas não apenas isso, não é? É claro que
ao falar sobre a presença de Jesus nos lares e falar também do lar como uma experiência, um espaço missional para pregar o evangelho a outras pessoas que se achegam ao nosso lar. Em tempos de pandemia, pode até mesmo parecer um contrassenso, mas há duas coisas importantes aqui que precisamos salientar. E a primeira delas é dizer que nós não continuaremos em pandemia para sempre. Muitas coisas irão mudar na dinâmica da nossa vida, é verdade. Mas esse péssimo momento que nós estamos vivendo na nossa dinâmica social há de chegar ao seu final e muitas coisas voltarão ao seu normal. Mas, mesmo antes da pandemia acabar, também convido você a olhar para um texto como esse, que mostra a casa como uma oportunidade missional de testemunhar o evangelho e de pregar a palavra de Deus para outras pessoas, também numa simbologia rica que a casa contém em si. Quando nós falamos de casa, como já disse no início, nós falamos de um espaço de intimidade, um espaço de acolhimento, um espaço de transparência, um espaço de conforto. E é exatamente isso que nós podemos demonstrar às pessoas às quais nós pretendemos mostrar o amor de Cristo. Nós podemos demonstrar isso sem acolhê-las fisicamente na nossa casa. Nós podemos acolhê-las na nossa casa, não é? A casa interior, que é o nosso próprio coração, a nossa própria alma, a nossa própria vida. Virtualmente, ainda que seja, podemos receber muitas pessoas dentro do aconchego do nosso coração, da nossa fé e também do nosso lar, por que não? Portanto, o mesmo Deus que nos criou com tanta beleza, o Deus da criatividade, não é, que nos chama a usar esse espaço chamado casa, seja ele de modo concreto ou de modo figurado para alcançar pessoas, é o Deus que certamente dará àquele que de fato deseja ter uma vida relevante para a pregação do evangelho, a proclamação do reino de Deus, às almas desesperadamente perdidas que estão ao nosso redor. Deus dará a criatividade suficiente para que, nesse contexto, as pessoas sejam alcançadas através de nós. E no texto, então, nós podemos perceber, não é, uma dinâmica própria que nos ajuda muito a agir, a ter uma prática consistente de vida missional para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, eu quero que você note aqui 3 aspectos importantes que aconteceram naquele dia, para que você siga esse exemplo e extraia aí lições importantes daquilo que você também pode fazer para alcançar pessoas e ser, missionalmente falando, uma pessoa relevante para o reino de Deus. E a primeira lição que nós vemos nesse texto, o texto nos mostra que Levi, ele abre a sua casa. Ele abre. Na verdade, ele não tem ali um espaço íntimo apenas entre ele e sua família, não é, consanguínea com Jesus, mas ele abre a sua casa para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que ele teve. E isso é muito importante num processo de compreender a importância do nosso papel missional no mundo. Entender que, da mesma forma que um dia nós fomos alcançados, as pessoas também devem ter essa mesma oportunidade. Nós temos a obrigação de compartilhar o Jesus que um dia entrou em nossa morada. Veja aí como você tem essa riqueza interpretativa, seja ela concretamente, fisicamente falando, ou então simbolicamente falando da casa sobre a nossa vida, a nossa alma. Quer dizer,
Esse mesmo Jesus que um dia entrou em nossa morada, ele está desejoso por entrar em outros corações. Mas Jesus, ele deseja que nós possamos então ter um papel relevante nesse processo. Então, da mesma forma como Levi fora impactado pelo seu encontro com o Senhor e abriu a sua casa a todos, a sua intimidade, aquilo que havia no seu coração de mais rico, agora não mais uma vida secreta ou individualista, nós também precisamos compartilhar esse Cristo que um dia nos visitou com transparência, com sinceridade, com empatia, como marcas inegociáveis daqueles que caminham com Jesus, com outras pessoas. Afinal de contas, nosso testemunho pode ser realmente muito impactante nesse quesito. Por isso, nós temos muito a aprender com esse ato de abrir o nosso coração, a nossa casa, quem sabe aí no futuro, fisicamente falando, mas abrir a nossa vida para que ela se expanda e alcance outras pessoas que também precisam dessa visitação santa do Senhor na sua existência. Segunda lição que nós aprendemos é que, veja no texto, que Levi chama pessoas para ver Jesus em sua casa. Não é? Levi chama, convida pessoas para verem Jesus em sua casa. Então agora, Levi, transformado pelo encontro com Jesus, chamou as pessoas para si. Veja que interessante. Chamou as pessoas para uma grande festa de comunhão com o Senhor. Não importa se eles eram fariseus, escribas, eram pecadores, representantes da alta sociedade, pessoas simples. Afinal de contas, Levi agora não tinha mais nenhum tipo de necessidade de nutrir qualquer tipo de rito ou convenção social que poderiam gerar orgulho ou certa projeção do coração humano, porque em Jesus Cristo não existe mais esse tipo de diferença e Levi agora já havia sido transformado. Por isso, nós devemos viver desta mesma forma. Uma vez conhecendo a Jesus, nós precisamos chamar as pessoas para nós, chamar as pessoas para conhecer um pouco mais da experiência que um dia nos transformou, que nos impactou. Nós devemos ter encontro com as pessoas e atraí-las de forma intencional para o Evangelho. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos chamar aqueles que ainda não pertencem, quem sabe, ao nosso círculo mais íntimo, não importa isso, para terem conexão com Deus. Nós devemos nos colocar como instrumentos para compartilhar o Evangelho e proporcionar essa conexão com o Senhor às pessoas, chamando as pessoas para nós, não é? Isso é muito importante, é um passo maravilhoso que nós podemos dar rumo à missionalidade do nosso comportamento. Terceiro e último exemplo que nós vemos aí, extraído desse texto, é que após as pessoas chegarem à casa de Levi e receberem esse convite, Levi, quando as pessoas estão ali naquela festa, naquela ceia, ele passa a servir as pessoas na sua casa. Então, essa terceira lição é importante. Levi passa a servir as pessoas em sua casa. Ou seja, aquele Levi, cobrador de impostos, financeiramente abastado, a gente sabe da história dos cobradores de impostos, tinha uma condição financeira muito acima da média dos outros judeus. Na verdade, esse homem com certeza tinha lá os seus servos, os seus empregados e certamente não era dado ao serviço doméstico. Mas agora, depois de conhecer Jesus, nós encontramos ali Levi servindo as pessoas na sua casa.
Ele se dispôs a servir a sua família, os seus amigos convidados em geral, e até mesmo os fariseus e os escribas se tornaram alvo do seu serviço. A partir do momento que Levi encontra-se com Jesus, ele desenvolve um coração de servo, inclusive servindo aqueles que seriam um grande problema na sua vida no futuro, que eram os próprios religiosos. Levi não excluiu ninguém da sua atitude de serviço. Portanto, aquele que um dia for impactado pela mensagem do Evangelho, que deve abrir o seu coração com transparência, sinceridade e empatia para compartilhar o reino de Deus com as pessoas. Aquele que atrai para si pessoas para conhecerem Jesus através do seu testemunho de vida, é uma pessoa que, consequentemente, torna-se, a exemplo do seu mestre, um servo. Um servo aonde, com as suas atitudes, é possível exercitar a plena missão de servir e aonde se cresce na nossa caminhada como discípulos. Nós concluímos mostrando a todos o impacto que Jesus tem quando as pessoas têm algum tipo de contato e depois alguma conexão com ele. Levi fora chamado pelo mestre com uma simples frase: vem e me segue. Levi, diz o texto bíblico, levantou-se e seguiu Jesus, já com o coração transformado. Quem tem um coração transformado, age como Jesus. Aliás, age como Levi. Tem o impulsionamento natural a exercer uma postura profundamente empática com as outras pessoas, atitudes que podem fazer com que o Evangelho seja extremamente frutífero a vidas secas e áridas. Nós entendemos também que deve existir um cuidado todo especial e intencionalidade em cada ato de alcançar e também atrair pessoas a nós. Sempre nutrindo um coração de servo, porque não apenas de palavras é que nós podemos utilizar para convencer pessoas. Aliás, nós não convencemos ninguém a qualquer tipo de coisa. Quando nós nos colocamos a caminho do discipulado para alcançar vidas e mais vidas para o Evangelho, o próprio Senhor, através de nós, pela sua infinita graça, coloca as palavras certas, as pessoas certas, os momentos certos, para que haja, então, a partir de uma atitude que seria natural ao servo, algo realmente sobrenatural a acontecer, não apenas a nós, discípulos, mas as pessoas que serão impactadas pela nossa atitude missional. Que nós sejamos, assim, estimulados a viver a missionalidade intrínseca que o Evangelho contém em si, com toda a sua força, dimensões, segundo a criatividade que o Senhor ofereceu a nós. Seja nos nossos lares físicos ou na nossa morada do Senhor espiritual. Que verdadeiramente pessoas sejam recebidas, alcançadas e servidas para a honra e glória do Senhor e para que o Evangelho avance através das nossas mãos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.
é vida eterna para todo que nele crê. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Mas como crerão em que nunca ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Hora de agir, a missão cumprir, o evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o evangelho proclamai. Proclamai. Na, 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 na. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todos.